Agora, a pergunta do camarada Zanoni. Sabendo que o Estado é o administrador dos negócios da burguesia, qual a segurança nós teríamos que essas discussões seriam conduzidas para uma adequação aos interesses do bem comum? É uma excelente pergunta. Aliás, as perguntas todas muito boas. É verdade. A linha divisória entre o bem comum e o bem privado é uma linha extremamente complicada, sinuosa. Quando a gente pensa que encontra uma linha reta, a gente vê grandes desvios no caminho e não conseguimos enxergar a continuação daquela linha reta. Mas essa pergunta ela é também importante porque ela mostra a necessidade de interligação das lutas, de interconexão de segmentos combativos, críticos, voltados à luta social. Porque a questão da comunicação está entrelaçada com várias outras. E a gente não percebe muito claramente, mas ela está interligada com várias questões que dizem respeito ao bem comum. E a questão de concessão de licenças, de concessão de serviços, é um desses elementos. Então, eu diria que a luta para se conseguir que o sistema de comunicação, em maior ou menor grau, reflita o direito humano à comunicação e proteja os interesses monopólicos, oligopólicos, gananciosos, lucrativos, das necessidades e aspirações da sociedade, depende fundamentalmente que a gente inclua a comunicação no conjunto das lutas, que também visam a intensificar os direitos humanos, intensificar a busca do bem comum. Agora, advertidos do seguinte: primeiro, uma luta extremamente difícil, ainda mais nesse país, porque vocês podem imaginar o prejuízo que nós tivemos nesse país com essa destruição dos últimos 6, 4 anos, a capacidade que essa gente teve de se ramificar e apresentar mentiras, meias-verdades, mistificações, preconceitos extremamente danosos. O volume regressivo desses 6 anos, que, repito, Bolsonaro é hors concurso nisso, mas o governo Temer foi um governo destrutivo, é o governo da reforma trabalhista, que, mesmo que você use a palavra contra-reforma, que coloca entre aspas reforma, é muito pouco para mostrar o caráter destrutivo que essa reforma trabalhista teve. Destrutivo, involutivo, regressivo. A reforma da Previdência começou com a violência que iria ser acentuada por Guedes e Bolsonaro no governo Temer, com Meirelles, ministro da Economia. Então, muito difícil. Agora, só se justifica a ideia de esquerda. Nesse ponto, eu penso muito como o grande filósofo, saudoso filósofo húngaro, István Mészáros. Esquerda é para lutar. Se você não quer lutar, você cai fora disso. Porque a esquerda é para lutar. Isso significa reconhecer que o nosso horizonte é de contestação, de questionamento do que aí está estabelecido e que nós não aceitamos, e por isso somos inconformados, e por isso que nos organizamos de outras formas, no Centro Socialista, no partido tal, no Y, na associação tal. É por isso que a gente faz greve, é por isso que a gente faz passeata, é por isso que a gente elege parlamentares. E outras formas de ação que tem comunicação alternativa, que procura ter outros fóruns de discussão. Esquerda é para lutar. Se não for para lutar, primeiro, não se diga de esquerda, porque isso é faccioso, é falacioso, é pior. Então, o nosso problema é enfrentar essas lutas coligadas, comunicação, outras questões, direitos humanos, direitos trabalhistas, todo o conjunto de lutas que se interligam na nossa luta geral por um outro tipo de sociedade. Isso quer dizer que a pergunta é muito boa por isso que ela coloca um problema no meio do caminho, e é um problema de alta potência. Como é que nós vamos buscar o bem comum se muitos desses agentes intermediários que compõem o poder hegemônico na sociedade são contrários a isso, porque têm valores burgueses? É verdade. Agora, nós temos que lutar contra isso
interligando as lutas e não perdendo a ideia de que nós estamos num processo de longa luta. O nosso problema não é ter uma luta explosiva que vai se resolver daqui a 2 anos, porque não vai se resolver. Agora, nós temos conquistas cumulativas, avanços cumulativos, ganhos que a gente não esperava que pudesse ter com determinadas lutas. E a comunicação faz parte desse horizonte de lutas, e cada vez mais, em busca do bem comum, nós temos que procurar nos fortalecer, nos organizar, nos aproximar, travar lutas que se interconectam, que são, de certa maneira, convergentes, e ganharmos capacidade de formulação, capacidade de convencimento, capacidade de articulação. Tudo isso demanda muita luta, muito tempo, muito esforço, a compreensão de que podemos ter que dar 2 passos atrás para poder dar um passo à frente. E eu acho que, de certa maneira, é a realidade que está se apresentando para a eleição presidencial. Ou nós estamos dando 3 passos à frente na campanha do presidente Lula. Vamos falar francamente, nós estamos dando um passo à frente que já é enorme. Mas não são 3 passos à frente. 3 passos à frente com o MDB do Rio. 3 passos à frente com a Alckmin, de vice-presidente da República. Não. 1 passo à frente. Que, de certa maneira, era a mesma coisa do Lula com o José Alencar nos 2 governos dele. Na Dilma, com o Temer, sendo que o Temer era um parlamentar. Mas temos outras possibilidades de conquistas, de avanços, de reversão dessas políticas agressivas e regressivas. Enfim, uma série de possibilidades que eu acho que é um passo à frente. Agora, isso significa que a cada movimento a gente corresponde uma possibilidade de dar um passo, mas também o risco de ter que dar um passo para trás e não conseguir alcançar, numa etapa que a gente imaginava propícia, aquilo que a gente persegue. Então, eu acho que a pergunta é muito boa nesse sentido, quer dizer, coloca um desafio de como é que a gente compatibiliza isso num ambiente num tipo de sociedade como o atual. Mas nós também não esperávamos que muitas coisas que ao longo das décadas nós conquistamos na luta, as gerações passadas, a velha guarda que lutava, né, nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, que nós temos que sempre ter um sentimento de gratidão pela velha guarda, principalmente dentro da minha escala de valores, a velha guarda comunista, que sempre esteve na luta contra a opressão, a exploração e a alienação. A velha guarda de esquerda, de maneira geral, para a gente ser mais inclusivo, né? Mas quantas décadas foram necessárias? A criação da Petrobras nos anos 50, aquilo foi uma maratona, uma corrida de obstáculos. A natureza da luta social é essa luta acidentada. E pensar que nós vamos ter uma estrada de primeiro mundo sem um buraquinho sequer é de uma ingenuidade, de uma euforia que não tem nenhuma correspondência, não só na realidade de 2022, mas no curso da história.